a Yom Yom para o dia 14 de Kislev. Curiosamente, esse Yom Yom é extraído praticamente na íntegra de um pronunciamento do quinto Rebbe de Chabad, do pai do Rebbe anterior, o Rebbe Rashab Admor Avshalom Dover. Pode ser, possivelmente, que talvez o Rebbe anterior tenha recapitulado isso em um dos seus pronunciamentos, mas de qualquer forma aqui ele transcreve um ensinamento profundo do Rebbe Rashab, que de certa forma não cataloga, mas ele descreve alguns níveis e categorias espirituais no serviço a Deus por parte de Yehudim. E ele nos diz, em uma das suas sichot, o Rebbe Rashab explicou um tema cuja síntese é o seguinte: existem os níveis, termos hebraicos, que não são apenas sinônimos, mas cada um tem o seu conteúdo, cada um representa um nível distinto no status quo espiritual da pessoa. Tzadik, ao pé da letra, é o justo, piedoso; Yashar, o reto ou correto; Tamim, o íntegro; e Hassid, o piedoso. Isso seria uma tradução literal, mas cada um se refere a um outro nível espiritual. O tzadik recebe essa denominação. O tzadik, em geral, nós conhecemos como justo, a pessoa santa, elevada e espiritual, mas ele recebe essa denominação em virtude de cumprir os preceitos positivos. Ou seja, aqui nessa pessoa está enfatizado, é claro que ele também se abstém das proibições, mas o que está mais enfatizado na sua atuação é a virtude dele em cumprir os preceitos positivos. E de acordo com a Kabbalah, como o efeito redundante das mitzvot, dos preceitos positivos cumpridos, ele atrai assim revelações inerentes à ordem da criação. Existe aquilo que é chamado de Seder Ishtalshelut, a ordem de desencadeamento da energia divina dentro dos padrões naturais. Isso envolve um processo descendente dos chamados quatro mundos, Atzilut, Briah, Yetzirah, Asiá, em cada um deles as 10 Sefirot, mas de qualquer forma, por assim dizer, a energia divina que circula nesse nível de Seder Ishtalshelut, nessa ordem de desencadeamento dessa energia, é aquela revelação, são as revelações inerentes à ordem da criação. Então, aquele que cumpre os preceitos positivos, aquele que é tzadik, ele é aquele que se caracteriza por estar enfatizado o cumprimento com esmero, etc., dos preceitos positivos, e, portanto, ele consegue atrair e desencadear essa energia divina, esse fluxo divino, que ele venha e se aproxime a nós, trazendo até o plano terrestre. Já aquele que é intitulado de Yashar, o reto ou correto, ele recebe essa denominação em virtude do cumprimento dos preceitos negativos. É uma pessoa que se destaca. É claro que o tzadik também cumpre os preceitos negativos, e o Yashar também cumpre os positivos, mas a sua ênfase, talvez o seu destaque, está no cumprimento dos preceitos negativos, daquilo que ele se abstém ou se afasta do proibitivo. E se fala que aqui, isso é algo interessante, ao se abster do proibitivo, a pessoa na verdade não está fazendo nada, ele está deixando de fazer. Mas isso não é uma mera passividade. De acordo com os ensinamentos cabalísticos, essa não atuação, não fazendo o negativo, não transgredindo as proibições, isso eleva a pessoa e atrai um tipo de energia divina que está acima da chamada corrente de desencadeamento do fluxo natural. É algo que de forma ativa nós não fazendo, não está no alcance das nossas mãos. Fazer, manipular e atrair essa energia. Somente não fazendo, somente de forma passiva, ao se abster, porque é uma energia tão elevada que nós não conseguimos atrair. O Yashar, o chamado reto ou correto, é aquele que, em virtude de cumprir os preceitos negativos, com isso ele atrai revelações que estão além da ordem de criação, que estão acima do plano convencional, da corrente de desencadeamento convencional da energia de Deus no mundo. Algo supremo, elevado, ele consegue também atrair, através da sua conduta Yashar, reta, correta, para esse mundo.
Depois vem o tamim. Tamim seria o íntegro, um homem sincero em termos de integridade e plenitude. Aquela pessoa que faz tudo com sinceridade significa com plenitude, que ele está plenamente envolvido com aquilo que ele faz. Os preceitos positivos, a observância dos proibitivos, ele está imbuído disso, e tudo ele faz com uma extrema seriedade e integridade. Então se diz que com essa postura, com essa atitude, o tamim, o íntegro, ele atrai revelações de um nível de divindade ainda mais elevado. Aquele que é descrito de forma simbólica, de forma alegórica, como aquele quando o sabor da árvore e do seu fruto são idênticos. Como se a gente diria que o próprio tronco, o caule, não é, da árvore, ele tem o mesmo gosto do fruto. Ou seja, tudo está integrado, e essa integração indica plenitude, que não apenas o fruto final, mas até o sabor da árvore é igual ao do fruto. Então isso indica, quer dizer, aqui a sinceridade, a autenticidade que vai da cabeça ao fim, a comunhão de ambas as formas de influência divina, e isso desencadeia e atrai um nível transcendental de energia divina que une, funde e concilia ambas as formas de influência divina, aquelas que são chamadas no Zohar, na Kabbalah, a chamada luz envolvente, Sovev Kol Almin, e a luz penetrante, Memale Kol Almin, através da postura, da atuação, da atitude desse tamim, desse íntegro, ele consegue conciliar tanto as luzes preenchentes do mundo dentro da cadeia de desencadeamento da energia, como aquela que supera, que só de forma envolvente envolve, e ele consegue fundir ambas e atrair essa luz divina. Acima de todos esses níveis do Tzadik, Yashar e Tamim, está o nível, acima de todos está o Hassid, traduzido literalmente como piedoso, mas que aqui indica um nível espiritual mais elevado. E no próprio Hassid isso se subdivide em 3 categorias, e nele há 3 níveis. O primeiro nível do Hassid seria aquela pessoa que atingiu um nível espiritual quando os assuntos mundanos de ordem física, corpórea, material, negócios, não o perturbam nem o distraem. Não quer dizer que ele não faça, que ele não trabalhe nos negócios ou não coma, é claro que ele faz, mas isso não o perturba nem o distrai da espiritualidade, isso não o desvincula da espiritualidade. Ele pode estar trabalhando até no comércio, mas ao mesmo tempo ele mantém o seu grau de espiritualidade. Então, esse seria um Hassid, cujos assuntos mundanos não o perturbam nem o distraem. E aqui o Rebbe Rashab afirmava que todos podem e devem alcançar esse nível. Esse é um nível, ele falava, que é acessível a todo mundo. Todo mundo pode ser Hassid nesse sentido, de saber não se deixar perturbar, incomodar pelos afazeres materiais, pelos assuntos mundanos, e manter-se conectado ao campo espiritual. Ele dizia que isso todos podem e devem alcançar esse nível. Depois há um outro nível mais elevado na categoria de Hassid, é aquela pessoa que todos os seus assuntos são divindade, aquela pessoa que não só que o mundo físico e material não perturba, não incomoda a sua espiritualidade, mais do que isso, ele sente em tudo que ele faz, em tudo que ele realiza, em todos os aspectos da vida, da sua existência, ele sente que todos os seus assuntos são divindade. Disse o Rebbe Rashab sobre esse nível, o segundo nível do Hassid, se bem que esse nível não está longe de ti, na linguagem do Tânia, ele diz que esse nível também é acessível, não é uma coisa só para pessoas únicas e altamente espiritualidades elevadas, não é uma coisa tão distante. No entanto, não é pertinente a todos. Mas não podemos esperar isso de todo mundo, que todos os seus assuntos sejam, ele sente em todos os seus assuntos apenas e tão somente divindade. Ele diz que não é inacessível, mas ao mesmo tempo não é pertinente a todos. E finalmente, o terceiro nível da categoria de Hassid, que é o mais elevado de todos, é o nível descrito no Tikunei Zohar, no adendo do Zohar. Isso é trazido no Tânia também, quando lá ele pergunta quem é Hassid. Na definição do Zohar, quem é Hassid é aquele que tem uma conduta piedosa com o seu Criador. O que significa isso? Que tudo que ele faz não é por interesse próprio, benefício próprio, ele está interessado
na vontade do Criador, em realizar aquilo que o Criador deseja. Ou seja, que ele procura unir o Santo Deus, bendito seja Ele, e a sua Shekhinah, presença divina, junto daqueles que moram nos mundos inferiores. Deus criou esse mundo porque Ele queria que a Shekhinah, a presença divina, fosse revelada, estivesse de forma manifestada e evidente aqui nesse plano. Essa, na linguagem figurativa, é a chamada moradia para Deus no plano inferior. Isso significa unir a santidade de Deus e a sua Shekhinah, a presença divina que paira nesse mundo, não é, junto ao plano inferior. E a pessoa age nesse sentido, isso se produz através do cumprimento de Torah e Mitzvot, boas ações, Torá, etc. E a pessoa faz tudo isso não somente para o terceiro nível do Hassid, que é o mais elevado, é alguém que faz isso não somente para saciar a sede da sua própria alma, mas ele faz isso porque é a vontade de Deus. Claro que aqui se trata de uma pessoa muito elevada e que toda essa espiritualidade lhe traz realização, satisfação espiritual, prazer, mas esse Hassid está num nível que ele não visa o seu prazer individual, mesmo que seja um prazer espiritual de alto nível, um deleite, êxtase espiritual. O que ele busca é apenas a realização da vontade divina e não saciar a sede da sua própria alma, como está explicado no Sefer Shebenonim, no Tânia, com mais detalhes. Esses são os 4 níveis, e no 4º nível de Hassid, as três categorias, conforme descritas pelo Rebbe Rashab, pelo Admor Avshalom Dover.